Olá todo mundo, João Varela aqui para mais uma live Tatuí. 4 questões na quarentena. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, às 4h20, sempre a gente conversa com algum artista presente na banca Tatuí. E hoje é com o Eucerdo, quadrinista e editor da Beleléu. Ele vem falar de quarentena com overdose de Mário e Totoro, lives de volta à programação com horário, mais projetos na gaveta e boas ideias ao lavar louça melhor do que banho. Então vou ver se eu consigo convocar ele aqui enquanto eu parte do conjunto de ações Tatuí em Casa, que também implica em descontos na loja virtual. Então, em bancatatuí.com.br, algumas editoras estão oferecendo desconto. Brindes, né? Cada encomenda segue com um conjunto de marcadores, segue com um zine do Rodrigo Okuyama, enfim. E também, quem faz uma aquisição nesse período concorre a um sorteio, um kit de livros, tem mais alguns dias ainda. Né? Vamos até, hoje é dia 20 e pouquinhos, dia 1º é segunda-feira, então até segunda-feira, até domingo, aliás, quem fizer alguma encomenda vai concorrer a um kit de livros da Margem Press e outro kit da Lote 42. Bom, o Thiago Alcerdo recusou o convite de participar da live. Eu vou mandar de novo. Vamos ver se agora. Espera aí, só pegar o fone, né? Foi lá. Era 4h20, mas, né? 4h20 e pouquinho. Primeiro carioca a participar da nossa da série de lives da Live Tatuí. Né? Num dia bonito aqui em São Paulo, vamos ver o Thiago Alceu tem para nos falar aí dessas boas ideias ao lavar a louça melhor que banho. Acho que ele anda importando banho, vai ter que se justificar aí. E aí, Thiago Alcerdo, tudo bem? Oh, beleza? Tive que dar uma Beleza, atrasadinha como pontualidade carioca, cara. eu sei. Eu imaginei que fosse uma questão de tradição, né? Né? É Pô, por aqui no isso. Rio, se começar na hora, é contra princípios. Eu acho. E aí, tudo bem Já, contigo, Thiago? Conta pra mim como é que tá tá... você, sua família. Pera aí, só fazer uma gambiarra aqui no fone, aqui, pronto. Ó, então tem não só atraso, como tem gambiarra também. Mais Rio de Pô. Janeiro. Mais rir do que isso é impossível, né, pô? Nossa, já. Bem localizada a live. Nossa, tô ouvindo aí de fundo uma das suas crias, uma das suas. Mas deu um lagzinho aí, não sei se está dando para. Eu não estou conseguindo ver nada. Alguém está vendo alguma coisa do Thiago Alcerdo? Se você está vendo, fale aí. Se você não está vendo, aí, agora sim voltou. Opa, voltei aqui com Magicamente. a... Quem é? Quem É é? melhor eu usar o 4G ou O, o meu Wi-Fi? o que for mais forte, né, Thiago? O que você acha que é mais. Se Eu não tiver sei, eu vou muita no gente 4. usando o Wi-Fi aí pendurado, às vezes é melhor o 4G. Não, eu nunca tive problema no meu Wi-Fi, então Ah, então vamos embora. Então vamos lá. Conta pra gente quem é essa pessoa aí no seu colo. essa é a Olga, cara, a última integrante do clã aqui, estilo Lacerda. Já tão nova e super viciada em telas e. Não, filho, o fone é meu, vai. Eu vou botar você no chão, só um minutinho. Ela pressente quando a gente tá no computador. Só um minutinho, já vou devolver. Só um pouquinho com ela aqui, já devolvo ela. E Entendi. aí, cara? Não, conta mais sobre a Alguinha. Ela tem quantos anos de idade, quantas décadas ela já tem? Ih, travou de novo. Travou para mim aqui. Travou para mim aqui. Será que vai? Será que não vai? Um segundo dá. Vai lá, ó. Gritos, agora
deve ter tirado uma tela da mão da criança. Pronto. Falhas técnicas, pronto. Falhas técnicas. Thiago Cerdo, você é o senhor Beleléu, né? Conta para quem ainda não conhece publicações como essas que eu estou mostrando aqui, o que é a Beleléu, qual é a proposta desta casa editorial? Então, cara, foi uma editora que a gente começou assim muito por acaso aqui no Rio, assim, numa época em que a cena de quadrinho era outra, né? Lá a gente fala de 2008, 2009. Era completamente diferente, eventos, as publicações e a gente lançou uma revista primeiro que foi como a revista Beleléu, que acabou depois virando transformou em uma editora. E eu acho que a ideia inicial era a gente publicar o nosso próprio material, assim, né? A gente queria ter um espaço para a gente poder se publicar sem se preocupar em correr atrás de editoras, até porque naquela época não tinha tantas editoras, não tinha... Era um caminho muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Sim. E é isso, né, cara? A editora já passou nesses 10 anos, a gente fez 10 anos, né, esse ano. E ela Parabéns. passou por... Esse ano não, ano passado, fim do ano passado. E ela veio passando por diversas modificações e tá sempre mudando, né, cara? A editora, os dois participantes que estavam desde o início saíram da editora. Quem que saiu? O Estevão e o Lafayette, né? E quem se mantém? Atualmente, tô eu, o Eduardo, o Arruda e a Bia, né? Minha companheira aqui de casa. Né? Dá um help na gente também, com a gente. E mãe da Olga que participou aí da live. Muito bem. Escuta, quarentena com overdose de Mario e Totoro. Eu imagino que o Mario, você não está falando do Mario de Andrade, você está falando do Mario Bros aqui. E o Totoro, o personagem do Miyazaki, da animação e tal. Cultura japonesa aí, o que você quer? O que você tem para nos dizer sobre essa overdose aí, hein? Cara, é isso. Foram duas coisas que eu... Primeiro, o Mario é uma área de videogames que eu nunca fui ligado. Eu nunca tinha jogado nada do Mario, assim. Eu nunca fui da Nintendo, né? Nunca foi uma área... Nintendo nunca foi um videogame que eu tive. E meu filho se transformou, descobriu um tremendo viciado em Mario, assim. Ele tá numa fase, cara, fissurado por Mario. Ele começou a assistir esses... A gente tinha um jogo do Nintendo, qual que é o Nintendo que a gente tem aqui? O Wii. A gente tinha aquele Mario Kart. Foi a primeira vez esse ano que eu joguei um Mario na minha vida. E ele viu aquilo, eu acho que ele ficou meio fissurado e começou a assistir uns gameplay de Mario, cara. O Martin, que tá com 3 anos. E até eu curti os jogos que ele vê no game. Eu nunca tinha assistido essa coisa de gameplay. Eu sei que a molecada nova é viciada nisso, né? E eu criticava, achava que era uma puta perda de tempo. Mas é até interessante, para quem não conhece um jogo assim, o meu filho assiste como se estivesse assistindo um filme, cara. E ele se emociona loucamente, ele fica alucinado vendo quando o Mario perde, ou quando... E aí, eu comecei a conhecer mais do mundo do Mario, até por isso, assim, aqui em casa, toda hora ele quer brincar de Mario, ele já acorda falando com o Mario, ele brinca de Lego de Mario. E a Olga fissurada em Totoro, assim, sei lá, só na quarentena eu acho que já assisti Totoro umas 20 vezes aqui em casa. Bom, porque pelo menos é um bom desenho, assim, mas os dois sabem cantar a música de abertura. Você bota a abertura, assim, já causa eles já ficam loucos, assim, cara, impressionante. Aí rolou uma maratona, inclusive eu aproveitei essas épocas, porque o Netflix tá, né, com todo o catálogo do Miyazaki, que é incrível, né, cara? Sim. Tu já assistiu todos os filmes dele, não? Que tem Dele, eu acho que sim. Não todos do estúdio Ghibli, né? Porque tem mais coisa. Não é só o Miyazaki que está lá. Sim, mas do estúdio Ghibli ainda me faltam alguns. Mas acho que do Miyazaki eu acho que eu já vi todos. Tem um do filho dele que eu gosto bastante também. Qual? Cara, pô,
de nome, talvez seja o Contos de Terra-Mar. Tá no Netflix, é bem massa, cara. É bem a pegada do pai, assim. Você percebe tem algo de diferente, assim, mas é bem maneiro, cara. É bem foda, cara. Pô, Eu gosto muito dos filmes do estúdio do Miyazaki, que ele trabalha com uma certa. Ele tem uma certa lentidão na narrativa dele, assim. Ele tem os respiros, não é. As animações atuais, cara, eu não sei se é uma conversa de velho, assim, eu não consigo acompanhar a velocidade tanto da animação, dos frames, os movimentos de personagem, é muito acelerado. Parece coisa de filme do Michael Bay, sabe? Quando você vê, tipo, lutas em filmes de ação que você não consegue entender o que está acontecendo na cena, assim. Foi o seu ou foi o meu que tá pausando? Eu não sei, cara. Eu dei uma olhada ali, o Wi-Fi tá tudo certo. O teu foi. Apareceu a sua tela mesmo. Então talvez tenha sido a minha dessa vez, porque eu abri a tela de redes aqui, né? Mas está falando sobre as animações frenéticas, né? Com a edição mais frenética e tudo muito agitado e tal. E uma coisa que eu percebo, e você que é pai talvez possa corroborar ou negar, enfim, é que a criançada de hoje parece gostar mais da animação 3D mesmo, né? Essa animação do Miyazaki é uma coisa meio do passado também, né? Não sei, eu acho que eu sinto que, pelo menos eu vejo assim do meu sobrinho e tal, da minha sobrinha, eles gostam de 3D, né? Não tem mais essa coisa Mas eu acho que tem a ver acho que tem a ver um pouco com o que o mercado apresenta, né, cara, para eles. É difícil você ver um cinema mostrando uma animação 2D. Eu não consigo nem pensar qual foi as últimas animações 2D que saíram no cinema. O que foi que teve? Eu não consigo. Porra. Quando tem 2D é televisão, cara. É verdade, né? Qual é o processo? Você trabalha com animação, Thiago? Alguma coisa? Você entende alguma coisa de animação? Não, eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito tempo antes de trabalhar com quadrinho e com ilustração. Quando eu comecei essa coisa de faculdade, comecei a querer para um caminho das artes, assim, meu plano era animação. Aí eu trabalhei, acho que foram 12 anos no estúdio de animação com o Alan Sieber, aqui no Rio. E lá na Tosco Graphics, né? Escuta, é mais fácil fazer 3D do que nesse 2D? Será que o método 3D facilitou para a galera e por isso que a gente está vendo? É porque o 3D, depois que você fez um cenário e o personagem, você só, né, você usa o esqueleto para movimentar o personagem, como se fosse um boneco, né? Você levanta o bracinho no 3D e no cenário você só movimenta a câmera. No 2D você tem que desenhar tudo, né, cara? Sim. Mencionaram aqui nos comentários, o Marcelo.amp mencionou Klaus saiu no cinema. O Klaus foi... no Netflix. Foi no Netflix, né? Foi direto no Netflix, Foi direto no Netflix, talvez tenha tido uma passagem curta lá. Mas mesmo o Klaus, eu fiquei com a sensação que o Klaus tem momentos em que ele dá uma 3D ficada, assim, mesmo no Klaus. Talvez... Um pouco de, como é que eles chamam isso, cara? Eu acho que é cutout, que chama animação, quando ela é... Uhum. Eu não sei explicar muito bem o termo, mas é quando você pega, por exemplo, o braço aqui, você tem um ponto, o braço 2D. Uhum. Você pega a imagem e faz assim, você gira um pouco ela, gira, ao invés de você redesenhar todo o braço, você usa um ponto fixo e você vai desenhando, vai girando a imagem. Assim, tipo o Photoshop, quando você gira a imagem. Me agrada. Voltou. É que eu tava... Eu acho que o nosso Wi-Fi hoje tá com problema. Se ele puder fechar o meu computador ali depois, que às vezes tem alguma coisa
aberta chupinhando meu Wi-Fi ou é a net nos sabotando, né? Mas legal essa tua explicação dessa técnica, eu nunca tinha ouvido falar. Mas enfim, né? O Marcelo.mp está dizendo que passou no cinema sim, deixa eu pegar aqui, Hipogrifo Games e muito mais comenta que a última animação foi Nem que a Vaca Tussa, que eu nunca tinha ouvido falar no caso. Eu também não peguei essa aí. Mas enfim, prova que ainda tem, mas tem alguns, são exemplos pequenos, né? Ainda as grandes lançamentos de animação tá tudo indo pro 3D mesmo, né? Bom, pelo jeito, aí o Totoro não tem horário, o Mario não tem horário, é o tempo todo, né? É maratona. Cara, Mas. e com esse lance de Ah, quarentena, a gente acaba usando as telas como fuga, assim, né, cara? sim. Não adianta, assim, é difícil ficar 24 horas com as crianças inventando mil coisas, então não tem jeito. Tem hora que a gente tem que dar um iPad, um celular, uma televisão para eles, pra gente poder ter um tempo pra gente também em casa, senão é foda, cara. Eles estão mais agitados, as crianças? Como é que você tá sentindo? Eu sinto que sim, cara, eu sinto que sim. Eu já sinto que eles começam a sentir falta de rua, assim, eles já comentam comigo, já querem ir pra porta, toda vez que toca a campainha vão correndo na porta comigo, assim, e eles não saíram em nenhum momento, né, aqui de casa desde que a gente começou a quarentena. Entendi. E eles e ainda sem entender nada, né? Deve ser um período bem E o mais velho, barra, né? ele tava, o mais velho tinha começado, ele tava há um mês que ele tinha começado a escola, assim, ele estava começando a se preparar para essa coisa da interação, essa fase da, né, interação social. A mais nova não, até porque ela ia começar agora uma coisa de interagir na pracinha e tal. Mas o mais velho Ah, estava começando isso, então eu acho que ele deve ter sentido um baque um pouco maior, assim, né? pois é. Bom, tomara que acabe logo, né? Mas, bom, Eu não espero. você não, você não tem essa Não, não expectativa? tenho, Você não tem não, mas esperança? não, não, que acabe logo esperança, não. Só você ver pelo andar da carruagem, acabar logo é impossível, né, cara? Em São Paulo eles estão ensaiando uma reabertura super atrapalhada. Não sei Que se você está acompanhando aí, mas. é impossível, cara. Você não pode pensar numa reabertura sem antes passar por um lockdown, cara. É impraticável É. isso, cara. Os caras são loucos. São Paulo, eu estava até conversando com a Cecília, eu acho que ela me lembrou que até pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, estava essa coisa de vamos fazer um lockdown, fazer um lockdown, fazer um lockdown. E aí agora, não, segunda que vem reabre. Caramba, sabe que teve uma. Parece Então, que eles eu vi tentaram fazer o um Dória, drible da vaca, sabe? Uma coisa estranha. o Dória fez um comentário que ele fez um feriado sexta e segunda e que se não tivesse tido efeito o feriado, ia aplicar o E, lockdown. Eu falei, pô, que massa, né, cara? São Paulo e tal. Aí, pelo jeito, nada, né? não, tá muito estranha essa mudança assim, de vento, sabe? Do nada e mal comunicada. Aqui em São Paulo, bicho, eu tô sentindo que segunda-feira a gente vai sentir alguma coisa estranha acontecendo aí. Por isso que até assim, eu acho É, que, como a gente é um escritório aqui, eu até falei pro Kaique, que trabalha com a gente, e ele mora aqui perto, eu disse, quem sabe já dá para tu voltar e tal. Mas eu disse, cara, vamos fazer para voltar terça-feira. Por quê? Porque eu quero ver o que vai acontecer nessa segunda-feira aí, sabe? De, de repente, pode voltar, não pode. Eu acho que não está bem comunicada a volta, pelo menos aqui em São Paulo. Eu não sei como é que tá a situação aí no Rio, com, com casos de Covid misturados com casos de violência, né? aqui já era o caos e agora. Não, e agora tem um esquema querendo prender o Witzel, né? Tem uma nova operação da polícia aí de fraude dele no sistema de saúde do Rio e ele está acusando o Bolsonaro de um complô contra ele porque ele se opôs ao Bolsonaro. Puta, tudo que a gente precisava, né, cara? Já tem esses problemas e começa mais
guerra política e o caos. Se não bastasse, né? Bom, mas voltando para os assuntos aqui que são além de Covid, tem uma pergunta do Marcelo MP. Quando é que você vai lançar quadrinho novo, seu Thiago Lacerda? Então, cara, eu não sou uma fase minha aqui, tá meio dedicado a casa, filhos, e então é difícil, assim, as pessoas me perguntam, assim, que você não faz quadrinho, mas na verdade eu faço, né, cara, eu publico quase diariamente quadrinho no Instagram, assim, no Instagram, no Twitter meu, eu faço uns diários, eu faço uns cartoons e tem muito do meu trabalho ali que eu publico, tem da linguagem de quadrinhos, tem uma narrativa de quadrinhos ali, assim, mas é porque a minha escola, eu acho que eu acabo buscando um pouco dessa coisa dos quadrinhos de tira, né, cara? Essas tiras antigas de jornal, bem clássica de 3 quadros, e eu tenho muita influência desse tipo de quadrinho, assim, então acho que por enquanto eu ainda tô nessa narrativa um pouco mais rápida, e eu quero um dia ainda fazer algo mais substancial, mais longo, Sim. mas é isso, quadrinho precisa de tempo, cara. Se você não tem tempo, não tem como. Não dá E foco, né? crianças em casa, foco. Mas eu tenho, assim, o que não me falta são projetos, assim, na gaveta, assim, pra começar, cara. Tem Não é histórias fácil. Bom, que eu quero, assim. conta para mim das lives de volta à programação com horário. Você tá gostando dessa volta Então, antigamente? eu tava pensando assim, né? Porque essa coisa da televisão, a gente era muito presa a horários, né? E quando começou a coisa do streaming, né, esses canais de tipo Netflix, a gente pouco se libertou disso, né, cara? A gente fazia o nosso horário, a gente não ficava preso, todo mundo tem que assistir o programa às 7 da noite. E sei lá, e parece que essa coisa da live estão voltando com isso, né, cara? De te obrigar a ficar a certo horário. E eu acho que a gente já tinha se libertado dessas coisas da live, assim. Eu gosto, eu acompanho bastante coisa, mas não dá, né? Meu horário não é igual mais as pessoas não têm mais horário igual, assim, todo mundo. Ainda mais meus amigos, essas pessoas que trabalham muito de home office. Eu acho que a gente tem um pouco, a estrutura nossa de horário é muito diferente de cada um. Então é muito difícil você conseguir assistir uma live, né, de horários marcados, assim. Eu tenho eu gosto de acompanhar, tem coisas que eu uso muito eu gosto das lives que depois ficam abertas no YouTube, sabe? Eu gosto dessas que você pode assistir depois. Eu gosto muito de assistir lavando louça, né, cara? É uma hora boa, assim, que eu tiro para isso, tem uns canais meus que são certeiros, que eu gosto de assistir sempre quando eu lavo louça Então fala, já que você antecipou o assunto louça aí, quais são os canais que você acompanha enquanto lava a louça? Cara, tem 2 caras do jornalismo, assim, que são de São Paulo, que eu gosto bastante, que eu acho que é bem informativo, e 3, eu vou dizer, que eu ouço bastante, tenho acompanhado bastante. Tem um canal Fluxo, do Bruno Torturra. Sim. Né? Que é Sim. animal, assim, cara. Eu acho que quem quer se informar sobre essa nossa atual situação, assim, ele tem feito umas entrevistas absurdas desde biólogos a cientistas, a jornalistas, a área de cultura e econômica, assim, é incrível, assim, cara. É um excelente ponto para se informar, assim, ter os entrevistados dele. E a forma como ele conduz as entrevistas é bem interessante, cara. É um que eu acompanho bastante. Tem o Alexandre Matias, que é um cara, que é um camarada meu, que já fez uns projetos juntos e ele tá com um canal também. Ele tinha um site dele que era o Trabalho Sujo, ele tá com um canal agora no YouTube também, que ele faz uns vídeos diários. Eu esqueci o nome agora, cara. Mas se for no canal dele no YouTube, acha fácil, Trabalho Sujo, assim. É legal, ele faz uns videozinhos bem curtos, diários, assim. Ele é um cara bem ligado à cena musical, à cena cultural, assim. Então é interessante. E eu curto muito também como é que chama, cara? Ela faz uma entrevista, ela faz bastante live com músicos, a Lorena Calabria. É isso. É bem massa. Toda quinta-feira ela tem entrevistado músicos, assim, bem maneiro, cara. São 3, assim, que eu acompanho sempre, cara. Entendi. Você começa a lavar a louça, põe ali no YouTube, celularzinho e começa esponja, detergente, aquela coisa. Que beleza. Eu gosto,
uma área bom para mim, é uma área até o momento que eu crio bastante, cara, essa hora de lavar louça, assim, é automático, assim, você separa primeiro a louça, depois que você começa a ensaboar e lavar, é muito no automático. Então, eu acho que é uma hora que minha cabeça começa a trabalhar bastante, assim, eu faço sempre com um caderno do lado, assim, da pia, que eu vou anotando ideias que vão surgindo, assim, impressionante, né? Desde a quarentena começou, que eu comecei a focar nisso, eu tenho anotado páginas e páginas de ideias, assim, cara. Olha só, Tem funcionado muito o processo criativo. E é interessante. interessante porque é isso, né? Ouço eu assistindo temas que às vezes não são nada ligados à minha área, que me dão uns estalos, assim, para ideias interessantes, cara. Sim, sim. E um caderno perto da pia, né? Que deve Sim. molhar. Você já, Não, mas o eu deixo caderno deve. uma área seca, assim. É, legal. Eu É porque é muito gosto. comum. Mas pode É, falar, acaba. não, 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 só. O meu caso eu tenho um caso de amor por louça e podcast. Esse é o meu lance. Aí, não, exatamente, mas esses canais que eu assisto são tipo podcast, que são entrevistas que eles aparecem, mas a imagem não é. Você não precisa da imagem. Então acaba sendo só o áudio que a gente se foca, né, cara? Sim, sim, sim. Não, só que às vezes a imagem faz uma referência, sei lá, alguma coisa que está no vídeo, aí já me deixa indicado, sabe? Por exemplo, o Robledo Lira, olha o segue, olha o segue. O Robledo Lira perguntou, é uma cuia porongo sintética? Ele está perguntando meu mate aqui. Aí quer dizer, quem está só ouvindo vai ficar, que mate? O que é isso? Que chimarrão? Do que veio Pode essa crer. pergunta, né? Aí é uma coisa que está na imagem e tal. Eu acho que como o podcast é pensado para o áudio, e além disso tem o lance dos aplicativos, você consegue fechar eles, né? Eu acho muito mais confortável. No YouTube, tudo bem, se você tiver o YouTube Premium, você consegue baixar ele, mas se não, tem que ficar com ele ali, com a tela ligada, sei lá. É. Eu sei que é Não, diferente, mas. esses dois, o do Matias e do Bruno Torturra, eu acho que eles são caras que trabalham muito com a escrita, são jornalistas, eu acho que eles devem trabalhar muito com essa coisa de podcast, então eu imagino que o canal deles é muito eu acho que eles pensam nisso assim, que é focado mais para quem está ouvindo, porque eles não, você pode ver tranquilamente que eles não trabalham com essa coisa de imagem. Ah, eu vou pegar esse livro aqui, mostra a capa do livro e Aham. quem não está vendo, ah, que livro é esse? Deixa eu mostrar os livros da Beleléu enquanto isso explorar a imagem, né, pô? Tem que mostrar aqui. Deixa eu fazer minha parte. Deixa eu fazer minha parte. Enquanto você responde a pergunta do Cleverson. Quais editoras de quadrinhos você mais curte? Vale indicação de editora de fora também. Então, responda aí o Cara, Cleverson, Thiago. eu tô muito, eu não tenho acompanhado muito assim por editoras, porque eu não tenho comprado muito quadrinho, né? Eu não tenho uma fase minha cortando certos gastos mas aqui no Brasil a gente está num momento incrível de publicações assim. Eu tenho visto vários trabalhos que às vezes eu já tinha comprado de editoras gringas assim, eu tenho visto sair por aqui assim. Então, cara, a gente não está deixando nada para trás assim, editoras de outros países assim. Tem, pá, qualquer editora aqui hoje em dia pode ter uma edição interessante aqui no Brasil, cara. A Veneta, com a Mino, a Zarabatana. Então tem muito livro foda, assim. Eu fico de olho nesses quadrinhos assim, mas não consigo comprar mais, né, cara? A gente tá numa fase agora dos quadrinhos de R$ 90, R$ 120, não dá pra mim mais, cara. Aí Além passou da falta, do. cara, sei lá, eu acho que eu entendo que é caro de publicação e tal, mas para Brasil não dá, cara. Uma coisa que a gente sempre se preocupou com a Beleléu era isso, cara. É um alcance interessante, assim, com as nossas publicações. A gente nunca quis elitizar a nossa editora, cara. E, né, Uhum. tanto que a grande parte dos nossos livros eram de 10, 15. Tem um cara mais de zine, assim. Você tem um outro um pouco mais encorpadinho, mas eu sempre me preocupei, assim, em tentar deixar o menor valor para que não. Eu sempre fui público, né, cara? Então eu não queria mudar a moeda e ter uma editora e eu sempre me imaginei como público, assim. Então
fico vendo as editoras divulgando os quadrinhos, desejando todos, mas não dá. Se eu for comprar 6 quadrinhos por mês de R$ 120, cara, pô. Aí, Gomes vai. aí o Tintim vai ficar sem leite, né? Sem o. Ó, o Leite Rodrigo. Como não, mas sem. Sem a comida dele, que seja. Ó, Rodrigo Kuyama, que é o autor deste zine que vai de graça para todo mundo que faz encomendas na Banga Tatuí, te disse, Thiago, deu se liga, fale da Pé de Cabra da Escória Comics. Tá aí, essa aqui, Pé de Cabra, então, que o Rodrigo Kuyama mencionou ali num comentário dele durante esta live. Tá aí. Ele falou pra falar delas? Falou, exatamente. Disse para você falar de Escória Comics e Pé de Cabra. Enfim. Então, são duas a Escória, né, do Lobo Ramírez e a Pé de Cabra do Panhoca, são duas editoras, elas têm uma pegada parecida, né? Eles vão um pouco para esse lado mais dos quadrinhos mais toscão, mais escatologia e é massa, eu vejo que como eles cresceram um espaço para eles assim na cena atual. Sim. Tem uma galera massa, tem amigos envolvidos em todas, os dois são super brothers, assim. Tá certo. Bom, e outro assunto que você propôs aqui para essa live, Thiago, mais projetos na gaveta. O que está acontecendo contigo? Você está engavetando mais coisas? Como é que... Clássico, né? É isso, tem a ver até com os outros, né? A falta do tempo e de... É isso, como eu estava falando, né? O Martim começou a entrar na escola um mês, assim, antes da quarentena. E aqui em casa a gente começou a curtir essa coisa. Caramba, agora a gente tem um certo tempo livre, né? Para voltar a pensar os nossos projetos. E quando a gente estava começando a engatinhar para entrar naquela rotina do certo tempo livre para começar, aí entra a quarentena e acabou as escolas e é isso, a ideia não falta, né, cara? É disso, do lava-louça, e às vezes é engraçado que às vezes eu acordo, aí já começa a correria café da manhã e tal, fazer coisas com eles, assim, engraçado que às vezes acontece muito comigo uns estalos de ideias, assim, e cara, se você não tem algo na hora para anotar, é muito claro, assim, esses dias, assim, se eu não vou para o celular, anoto, tem um caderninho de notas que é só de ideias, ou para o computador, ou escrevo no caderno, às vezes eu falo assim, não, agora não vou conseguir anotar, a gente está brincando aqui, eu vou deixar para daqui a meia hora, eu anoto isso. Aí passa meia hora e fala, não, de noite eu vou sentar no computador e anoto essa ideia, esse projeto. Cara, se eu não anoto, bicho, aí chega de noite e começa, caramba, tinha aquela ideia que eu tive de dia, qual que era mesmo? Aí já tá naquela coisa do dia a dia, milhões de informações que se perdem, assim, cara. Sim. Então, se eu não conseguir sentar, é a hora do lava-louça para mim que é a hora mágica, assim, cara, que eu consigo me organizar ali, eu consigo ir botando as ideias no lugar e engavetando esses projetos para uma hora. Da Beleléu mesmo, eu tô com 3 projetos que eu quero começar, de 3 amigos, pessoas, 2 amigos e uma argentina que eu quero lançar. E tá ali, né, cara, esperando eu um tempo, a Beleléu a gente tem uma certa pausa. Pausada não, a gente continua vendendo, tem uma na produção mesmo a gente tá uma certa pausada, assim, pra não conseguir focar nela ainda, assim, eu vou ter que dar uma repensada, reestruturada nela pra voltar ativa. E como é que tu lida com esse... com essa situação, não agrava ainda mais, passar a quarentena já é difícil, né? E ainda mais com esse fluxo de ideias que vão se acumulando, que vão... como é que tu está lidando com isso? Como é que tu tá digerindo essa situação? Cara, tem um lado bom pra mim que não tem mais aquela certa obrigação, a gente não tem mais aquela certa obrigação, né? Às vezes eu senti um pouco isso assim. Eu tive a sorte, eu mudei para uma casa recente, então eu tenho uma areazinha que a gente consegue tomar um sol, brincar, então isso já me dá um certo alívio.
que eu não sofro tanto com essa quarentena, assim, mas antes da quarentena a gente tinha aquela obrigação, começava a ficar muito tempo em casa, aí chegava fim de semana, batia aquela angústia, não, a gente precisa sair, a gente precisa ver uma exposição, se a gente não, a gente vai perder essa exposição, a gente tem que ver isso, a gente tem que não sei o quê. E eu acho que com a quarentena abaixou um pouco essa coisa de consumir o que a cidade me entregava, sabe? Eu já não sentia mais tanta essa coisa das pessoas postando, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso me deu tirei um certo peso nas costas. Eu já não sinto mais esse peso de ficar em casa hoje em dia. Sim. Eu imagino acho que e até aí agora claro que bate um pouco da frustração de ver gente lançando, eu vejo amigos meus que tá lançando, publicando, produzindo pra caralho, lançando quadrinho agora. Tem o Wagner William, que eu acho absurdo a produção dele, assim, ele sempre manda os projetos que ele tá fazendo, eu comentar as coisas que ele faz, assim, a gente troca umas ideias, assim, eu acho um absurdo. Às vezes bate umas frustrações de não estar conseguindo tempo para produzir tanto quanto eu gostaria, assim, sabe? Às vezes parece que a mão não acompanha a cabeça, sabe? Mas é isso, cara. Eu sei que meu tempo não é agora, assim, filho é isso, né? A gente tem que tem um início, a gente tem que dar uma dedicada a ele, senão fazer o nosso papel, né, cara? Então eu sei que o tempo agora é para eles e em breve eu volto com tudo. Não tô deixando de Não tá deixando de quê? Desculpa? De produzir, a minha produção continua, eu continuo, assim, Sim. eu faço postagens diárias, eu tento todo dia pelo menos fazer um cartoon, uma tirinha, um quadrinho, um desenho para postar. Sim. Isso me mantém uma certa atividade, assim, né? Que eu acho que a rede social tem um pouco disso, né? Se você deixa de produzir, você vai ficando uns dias sem publicar, você vai se sentindo, parece que você não é ninguém, né, cara? É verdade. Parece que tem uma roda viva ali, né? Querendo te dizer, não, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. Jesus. É porque a gente acabou virando um pouco, a gente já tá um pouco avatar, né, cara, hoje em dia, assim, a nossa interação é praticamente 100% virtual, né, cara? Hoje em dia a gente conhece a gente pelos nossos, como é que chama as nossas imagenzinhas do Instagram, os nossos... É Avatar mesmo? Será que não? Não, exato, a gente é que nem esses filmes mesmo que a gente via de ficção científica, né, cara? A nossa interação social, pele com pele, é quase zero hoje em dia, né, cara? É praticamente 100% online. Sim. Essas coisas que o pessoal se prende, The Sims, né? Começava. Hoje tem a galera do Switch agora, que joga o Animal Crossing, né? É isso, cara. As pessoas estão muito mais na ilha deles, no Animal Crossing, do que nas próprias cidades, né, velho? E ainda mais Consumindo mais nesse contexto de pandemia, ainda mais, né? Só levanta isso, né? Só estimula esse comportamento que já era Exato, muito né? notório. Interessante. Mas agora, você estava falando sobre a não se frustrar com com não consumir a oferta que a cidade oferece, oferta cultural, oferta de atividades. Saindo da quarentena que, né, oremos, sairemos em breve, oxalá. Oremos, né? Vamos Só se torcer, for vamos, cara. vamos lá, mas digamos, mas saindo no momento que for da situação em que estamos, você se vê como uma pessoa que recusa com mais facilidade essas ofertas que a cidade oferece? Ou você se sente faminto por voltar à atividade social, cultural, enfim, como é que você sente que vai ser a sua relação depois dessa pandemia? É uma pergunta difícil, cara. Então, eu tenho essa eterna luta da cidade, se eu fico na cidade ou se eu fujo para o mato. Mas eu ainda tenho uma ligação com a cidade, assim, eu ainda gosto de consumir certa cultura aqui, eu gosto de ir em alguns lugares aqui, que eu acho que isso acaba sendo um estímulo interessante para mim, assim. Mas às vezes eu me pego pensando em se eu vou para uma casa no meio do mato, com um quintal de árvores, que é uma outra relação com o tempo super diferente, né, cara?
é isso, né? Que é abrir mão de certas coisas que a cidade te proporciona, mas você vai ter outro tipo de relação com o tempo, né? Mas não sei, cara, quando acabar isso. É difícil pensar eu acho que essas pessoas começam, é uma preocupação isso, começar a pensar e quando acabar, como é que vai ser? Cara, eu já sigo por outro caminho. Eu acho que a gente tem que entender que, cara, a partir de agora vai ser assim, sabe? Se você começa a ver muito conversa com cientistas, biólogos e as pessoas que já estudam, já trabalham com essas áreas, cara, o sinal é de que cada vez a tendência é ter mais casos como esses e acho que é difícil que não ter mudanças na sociedade, assim. Eu acho que esse tipo de pandemia impõe certas mudanças e acho que muitos costumes que que a sociedade... é um papo muito profundo isso, é longo. Não, mas por favor. Mas costumes Nos leve à profundidade da sua alma, Thiago, por favor. É adorável então, isso, não é por tão favor. profundo. Não, vai lá, Mas vai acho lá, que é vai isso. lá. Muitos costumes nossos vão continuar, cara. Não tem como mais. Agora, nosso estilo de vida vai ter que mudar. Esse estilo que o capitalismo impõe na gente, desse consumismo nosso, assim, não vai ser igual. Não tem jeito mais. A gente já viu que não adianta mais essa classe que tem o sistema de saúde já diz muito sobre isso, né, cara? O que adiantava quem tinha plano de saúde e para quem não tinha, hoje em dia tá a mesma coisa, sabe? Então, não funciona mais, cara, essa coisa do rico e do... É isso, né, cara? O grande problema atual são os bilionários, não tem jeito. Sim. É isso. Se isso não for discutido, se não perceberem que isso é o problema, não... E a gente, assim, que tem tanto dinheiro que não tem nem onde gastar, literalmente, né? Sim, cara. Nem existe o que consumir mais, sabe? Já chega, a retenção de Rico que posse é tão alta. ele tá na mesma situação de que não tinha quem usava o sistema público agora. Em todos os lugares falta leito, falta. Então é isso. A pandemia mostrou bem claro isso, assim, que não tem a diferença de econômica quando surge um problema de verdade, sabe? Quando o bicho pega é para todo mundo. Olha, a Elza Maria 823 disse: tomara, morrendo de saudades do Thiago. Ela deve ter falado no momento que eu falei que é sua mãe, então. Falando no momento que eu falei que eu torci que a pandemia fosse embora logo, né? E aí o Cleverson faz outra pergunta. Cleverson underline Mariano. Thiago, seu estilo é bem autoral e com muitos detalhes. Quais artistas você possui como referência? Cara, isso é tão difícil, né? Porque eu acho que referência a gente vai de... Cada tempo a gente tem uma... Difícil ter uma fixa, né? De tempos em tempos eu vou olhando artistas diferentes. A Olga batendo na porta ali. Mas atualmente, vou pensar aqui, o que eu tenho consumido? Tem uns caras que não saem da minha estante, assim, que eu sempre olho. Tem eu consumo muito quadrinho francês, assim, que eu acho que a base da minha referência de estilo de traço vem muito deles, né? Tem o Christophe Blain, que é um cara que eu acho fenomenal, assim, eu me interesso muito pela narrativa que ele tem, o estilo do desenho dele é incrível. Inclusive está rolando uma campanha no Catarse agora de uma nova editora, que é um absurdo, assim, essa vale a pena fazer uma propaganda aqui, cara, que é o John Farr e o Christophe Blain eles estão fazendo uma nova edição do Blueberry, que era um personagem que o Moebius tinha feito. E é uma edição absurdamente linda, assim, que saiu lá fora. Eu nunca imaginei que fossem trazer isso para o Brasil. E abriu o Catarse há pouco tempo, cara. É bem recente. Tá até baixo, assim. Tô vendo poucas pessoas divulgarem. E é um projeto que vale muito ser publicado aqui no Brasil, cara. Tá bom. As pessoas e Christophe Blain vão achar isso. Não sei se a galera aqui do... Mas é um cara, assim, que me influencia muito esses dois, o John Farr e Christophe Blain, cara.
Então, tá no Catarse brasileiro, então não é Kickstarter, não é nada disso, é aqui no Brasil mesmo. Então, se mesmo, buscar cara. por. Ó, Tá bom. Então, tem esse deu. Richard Thompson também, que é um cartunista que eu curto muito. O traço dele eu me identifico muito. Sim. Ah, tem milhares de outros caras. Tem um que está na minha frente aqui agora, que é o Pascoal Girardi. É um canadense, eu acho que é canadense. É um cara que eu gosto bastante também. Sempre que me fazem essa pergunta, me dá branco, cara. Daqui a meia hora vai vir um monte de ter falado que. Aí você posta nos seus stories ali para todo mundo. Se te ocorrer alguém, você posta lá, todo mundo segue lá o @eucerdo e vai ver a resposta completa. Eu tô te vendo aí em agonia, girando aí, olhando para tudo que é lá, até Eu achar sou muito, alguma eu sou muito referência. inquieto, cara, né? Eu tô Milhares, vendo. né? Acabo vendo muitas coisas, assim, então. Tô As vendo que. referências a gente vem colhendo várias, né, ao longo da nossa vida, assim. Então é tanta coisa hoje em dia, tanta informação e de. Eu tenho muita referência de animação também, cara. Eu acho que eu tenho essa muita ligação com a animação. Os caras tipo Tex Avery, esses desenhos da Hanna-Barbera antigo, assim, eu gosto muito dessas animações. Né? Eu tento vez ou outra apresentar para o Martim aqui, botar umas animações antigas. As coisas da Disney antiga, do Mickey antiga, assim, é muito interessante. Isso me influencia muito, assim. Acho que eu tenho muito disso no meu trabalho também. E ele gosta Gosta, das coisas mais antigas? gosta, Ele... tem. A gente bota no YouTube, na televisão aqui, já tem uns catálogos de uns tic-tac antigo, Mickey antigo, tem bastante coisa assim antiga que a gente. O Smurf, cara, o Martin adorou o Smurf antigo, ele assiste bastante. Mas eu acho que ele assiste mais as mais que não tem muito diálogo, né? Que são as animações mais. Que tem uma trilha interessante. Tom e Jerry também a gente passa os antigos Porra! pra ele. Eu acho que eu tenho Flintstones. bastante disso, assim. Então, Flintstones não tanto, cara. Eu acho que eu nunca fui muito fã de Flintstones. Assim, Ah, nunca é. fui, eu nunca bateu muito. Não sei por quê, cara. Não sei o que eu não curtia muito nos filmes. Claro, eu assistia, mas não era das que mais me agradava, assim. Não. Claro, claro. Legal. Que estranho, né? No nosso tempo, você tá até tem a ver com o tópico que você colocou. A gente acordava de manhã cedo para ver desenho, né? Agora não tem mais nem na 24 horas. TV. Agora é 24 horas, né? Agora não tem mais horário na Então, TV aberta de desenho não animado, né? tem. Eu acho que isso para os pais é um grande problema, né? Porque, por exemplo, minha mãe ficava tranquila que sabia que de tarde, de noite, eu não ia sentar na televisão ver desenho porque não passava, sacou? Então ela sabia que o horário da manhã era meu horário. Cara, meu filho, cara, já aprendeu a ligar a televisão, ele já sabe entrar no Netflix e botar ou entrar no YouTube pelo controle, que ele sabe que 24 horas vai ter alguma coisa passando ali. Isso é muito louco, cara. Caramba, é A muito louco, cabeça velho. deles é muito diferente da nossa em relação a isso, assim. Eu queria ler uma hora algum sociólogo, algum estudioso de educação infantil falando sobre isso, assim, porque também eu não gosto de cortar tanto assim, não. Eu não quero que meu filho seja um alienado de tecnologia, porque é o que a gente estava falando, essa coisa do avatar, cara, não adianta. Hoje em dia o celular a gente já é quase ciborgue, né, cara? O nosso celular tá no nosso corpo quase que 24 horas do dia, assim. Ele só não é acoplado porque não tem um fio que encaixa o celular na gente, mas cara, você pode ver aí quantas horas do seu dia que você fica distante 1 metro do seu celular. É raríssimo, cara. É só na hora do banho se bobear, sabe? Até dormindo tá se bobear debaixo do travesseiro. Cara, é isso. Aquelas cenas de ficção científica que a gente vê de filme com os caras com computador no braço. Cara, é praticamente isso. O celular é isso, né, cara?
nosso guia ali, tá? As informações nossas, a nossa memória tá toda no celular hoje em dia. Para você andar numa cidade, você não vai você bota o Google Maps, né, cara? Os telefones, as mensagens que você anota, tudo ali no celular. Então, é difícil, né, a gente fugir disso, assim. Você pega uma criança hoje em dia de 3 anos, meus filhos, eu vejo meus filhos, eles sabem mexer muito melhor que meus pais no iPad, assim. Parece que é intuitivo, sabe? A forma de ligar um iPad, de botar a senha, de abrir os aplicativos. Se eu botar um iPad na mão da minha mãe e do meu pai, eles não vão achar nada ali dentro, pastinhas. Não vai falar mal da Elza Maria aqui na minha frente, né? Da Elza Maria 823 na minha frente. Pô. Mães em geral, né, cara? Eles não vão achar a pasta a janelinha do Netflix ali, do e-mail e tal. Meu filho sabe exatamente onde está cada coisa. Eu acho, cara, até para mim é difícil às vezes, assim. Eu fico vendo uns jogos que a Bia consegue achar uns jogos interessantes pro Martim jogar assim. Ela botou esses dias aí eu fui tentar jogar com ele, eu não sabia nada do jogo, eu não sabia onde clicar, o que tinha que fazer. Era interessantíssimo o jogo, porque no jogo ele vai construindo a fase de um game, assim. Ele vai... É tipo Minecraft, só que a visão é 2D, né? Então ele vai cavando, vai inserindo... Cara, eu não sabia onde clicar para inserir as coisas, assim. É um absurdo que com ele, com 3 anos, já sabe, cara, a interface do jogo, sabe? E tu falou uma coisa um momento aí. Eu não quero que o meu filho seja um alienado. Ó, só, mãe, obrigado, você é ótimo, virei fã. A Elza Maria, 823. Mas você falou assim, ó, não quero que meu filho seja alienado. Te preocupa isso? De preparar o filho para o futuro? Como é que tu lida com essa questão? Claro, 24 horas, né, cara? 24 horas dessa preocupação. Não, tem muita coisa que a gente fala, não vou fazer isso nunca, não sei o quê, e a gente acaba relaxando, né, cara? Tipo, dá um docinho às vezes, essa coisa da televisão, a preocupação de deixar ele ver muito. Tem hora que não adianta, né, cara? A rotina do seu dia, das suas tarefas, você falar, eu vou ter que ceder um pouco agora e deixar ele fazendo isso pra gente fazer outras coisas, mas sim, a gente se preocupa que a gente... Essa coisa de ser pai, assim, me fez estudar, pesquisar, buscar um pouco do que eu achava, do que eu concordo ou não. Eu busquei pessoas que entendem, estudiosos, assim, eu li bastante sobre isso, assim. Eu tenho uma certa preocupação, até porque não dá mais para ter... Eu quero que seja um Martim e a Olga sejam seres interessantes, né, cara? Não esses loucos que a gente vê hoje em dia aí. Que não falta é maluco, né, cara? O caminho do Brasil por aí. Entendi. Quem falou esses dias que morte medo do filho daqui a um tempo tá com a camisa do Brasil e falando merda. E tomando cloroquina. Camisa do... E achando que a Terra é plana. Não, eu tava vendo um bate-papo daquele do Porchat, uma live do Porchat. Tava falando com algum ator global, assim, não sei o que o cara tinha filho, né? Aí ele perguntou assim, mas você não se preocupa com seu filho, essa coisa? Essa mesma pergunta que você fez pra mim. Aí ele falou, não tem como me preocupar, pô, a gente tem aqui em casa boa educação e tal. É difícil ele ir por esse caminho. Aí o Porchat falou assim, mas seu irmão vive falando bem do Bolsonaro, não sei o que. O cara ficou morrendo de vergonha, falou assim, cara, mais que tem educação, às vezes não foge do nosso... não adianta. Não, mas eu tento, cara. Eu tenho super preocupação, assim, cara. Eu comecei, né? Eu tenho vários grupos, mães e pais, ou sei lá, como é que fala isso? Canais de Instagram que fala sobre educação. Talvez não seja uma educação formal. Talvez o pessoal que até o pessoal da base, né, do atual governo tende a ser de alta classe social e que geralmente tem uma educação formal, né, paga, de alta qualidade. Tudo. Talvez não necessariamente a educação formal, é uma educação não do conhecimento
enciclopédico, do conhecimento, né, duro. Até porque depois vai achar que a Terra é plana, mas Exato. é Então, um outro tipo de educação, né? É um olhar mais humanista que talvez faça falta, né? é uma preocupação com o próximo, assim, né, cara? Eu acho que é entender que você tem que entender o seu lugar de privilégios e tá sempre preocupado com quem tem menos também, né? Cara, é Sim, isso. Essa coisa do dinheiro consome o ser humano, né, cara? É ter dinheiro, ter a melhor educação, uma escola caríssima, essas escolas trilíngues que o cara já fala alemão, aprende flauta, aprende horta e tal, paga. Cara, a gente frequentou, a gente morou em Ipanema aqui no Rio. E a pracinha que meu filho cresceu, a gente ia 2 vezes por dia, assim, que a gente frequentava, era um absurdo, assim, porque tinha muito estrangeiro que vinha morar aqui com os filhos em escolas caríssimas e, cara, a gente foi vendo que era uma realidade completamente diferente da nossa, assim, porque geralmente eram pais que pagavam, as empresas pagavam escolas de 5, 6 mil reais, mas assim, a gente não conhecia os pais, a gente conhecia as babás das crianças, assim. sim. E, cara, sei lá, a gente via as crianças um pouco mais velhas, assim, que todas dessa mesma cresceram nessas escolas, assim, que não diz nada, cara. O meu afilhado, a escola que ele estudou, a mãe dele estava me contando que tinha uma criança negra na turma dele. Um dia a mãe chegou em casa, a menina estava esfregando uma bucha na pele dela, assim, que os amigos dela, os amigos, né, as crianças que ela estuda, Sim, sim. fizeram bullying com a cor de pele dela. Assim. Imagina você pagar caro numa escola para isso, assim, cara. Eu jamais quis que meu filho tivesse. Eu fui, né? Você vai nas escolas Zona Sul do Rio, assim, criança loira, Sim. o cara negro é o cara que é o porteiro, que é o faxineiro. Né? Eu jamais quis isso pro meu filho, cara, essa realidade. No entanto, que a gente aqui buscou escola pública, né, cara, para ele. A gente foi em escola pública, a gente conseguiu vaga na escola pública. O serviço de saúde dos dois, eles nasceram em um hospital público, todas as vezes que a gente precisou foi em posto de saúde, a gente sempre só usou o serviço público de saúde e escola para ele também foi, cara. E, cara, sem o menor problema, assim, na escola, incrível. Claro que você vai ter uns problemas que uma escola que você paga 5 mil não vai ter, né, cara? Sim. A estrutura não é igual, né? Você tem aparatos mais. A escola consegue, né? A escola pública falta algumas coisas, mas, cara, o principal tá ali, que é a interação da professora com alunos, assim. Eu quero que meu filho entenda a realidade, né, cara, do Brasil. Eu não quero que ele cresça numa sala com 20 crianças loiras ao lado dele, sabe? Sim. Uma bolha que não É, representa a realidade da comunidade eu dele. já nem sei se é bolha, na verdade, né, cara? Porque você anda, sei lá, já se espalhou tanto isso que é quase que a cidade inteira, né? Todos os bairros têm essas escolas, é muito louco, cara. Você vai eu fui entrando com um contato com uma realidade assim que é bem louca, cara. Você vai em pracinha, por exemplo, assim, você vê pais assim mais simples, crianças negras assim, você vê como é que o trato de outros pais isola eles assim. Você vê que é difícil um pai estranho assim que não se conhece. A gente chega na pracinha, eles chegam na gente, interage, e você vê com pais negros, crianças negras, não é igual, assim, é um absurdo, cara. É. E a gente faz cara, a gente faz questão de, sabe, de interagir assim. E a gente sente como você pode olhar que tá sempre mais sozinho, assim. Não mais agora que ninguém frequenta praças, né? Agora não mais. Luciano, para fechar um pouco de alegria para as pessoas, fala sobre publicações da Beleléu, um recado final enquanto eu mostro as publicações da Beleléu aqui para o povo. Então, é uma editora de 10 anos já, a gente já tem algumas publicações, a gente tem algumas premiadas e elogiadas. Pô, eu peço para seguirem o nosso Instagram da Revista Beleléu, darem uma olhada na nossa loja.
O meu Instagram também, o El Cerdo, né? Que está atualmente mais ativo do que o da editora. E em breve eu espero ter novidades para a editora, cara. Espero ter mais tempo e energia para voltar com os planos que eu tenho em mente, assim. Temos projetos bem Maravilha. legais que eu quero lançar